Olá, sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. A disputa do governo de Minas engatinhava, com poucas decisões concretas até algumas semanas. Agora acelera um pouco mais. O PMDB, mesmo com dissidências, caminha para integrar a chapa do PT. Fernando Pimentel, petista ao governo, e na vice o PMDBista deputado Toninho Andrade. Já o PSDB, acompanhado de 20 partidos, lançou hoje a chapa do grupo. Acompanhei o encontro. Veja. O ato do PSDB lotou o ginásio esportivo, com muita claque nas arquibancadas. Presença do governador Alberto Pinto Coelho e do senador Aécio Neves, fiadores da chapa majoritária tucana, que é formada pelo candidato ao governo Pimenta da Veiga, pelo vice Diniz Pinheiro e Antônia Anastasia, que disputará o Senado. Acusado de comandar o Mensalão Mineiro, o ex-deputado Eduardo Azeredo compareceu ao encontro. O governador disse que é hora de mudanças. Precisamos acenar com um novo horizonte. E Minas não faltará, como nunca faltou ao país. Diniz Pinheiro enalteceu a candidatura de Aécio à presidência da República. É o novo JK, talentoso, capaz, jovem, empreendedor, visionário, altamente comprometido com a ética. Pimenta da Veiga falou de pontos importantes do programa de governo. Na educação, vamos fazer uma grande parceria com os professores para promover uma verdadeira revolução no sistema educacional. Aécio Neves atacou o governo Dilma. Permitir que o Brasil veja encerrado este ciclo de governo que tão mal vem fazendo ao Brasil. Aqui não, aqui vai continuar tendo decência, seriedade e trabalho a favor das novas gerações de mineiros. Oi. Esse foi o encontro dos tucanos e companhia. Mas nem tudo está preto no branco. O PSB, partido do prefeito Márcio Lacerda, sinalizava que apoiaria a chapa tucana. Mas houve, ao que tudo indica, uma reviravolta e a legenda sequer mandou representante ao encontro de hoje. Poderá, portanto, surgir uma terceira via na eleição. O deputado Júlio Delgado tende a ser lançado candidato ao governo. Cena Política reuniu um time de primeira de jornalistas para debater essas e outras nuances da eleição em Minas, também com um olhar na disputa presidencial. São eles: Paulo Leite, editor-geral de jornalismo da nossa emissora e apresentador do Redação BH News, sociólogo radialista, trabalhou durante 19 anos na Band, como âncora e moderador de debates políticos. Trabalhou também nas rádios Alvorada e Itatiaia. Márcio Fagundes atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia. Colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E Luiz Carlos Bernardes, também conhecido como Peninha, ex-presidente do Sindicato e da Federação dos Jornalistas. Foi diretor da Organização Internacional de Jornalistas. Trabalhou na Folha de São Paulo, Band, Isto É, entre outros veículos de comunicação. Agradeço a presença de todos aqui no debate. Grande prazer estar aqui novamente. E outra coisa, hein? E novamente elogiando você e a emissora por ter escolhido um tema tão interessante, um tema da hora, vamos dizer assim. Da hora, né? Vamos debater a sucessão. Eu falei aí sobre o PSB. Ao que tudo indica, se até sexta-feira o PSB decide como caminhava, se fica com Aécio Neves. São vários integrantes do partido essistas de primeira hora, ou se saem para uma candidatura própria. Eu estava conversando com o Márcio Fagundes um pouco antes do programa, e ele dizia que não acredita nessa hipótese de candidatura própria. Né? Embora haja um esforço interno para que o partido acabe lançando um nome nas próximas eleições, a passagem do Eduardo Campos aqui por Belo Horizonte recentemente, não tem nem 15 dias talvez, ele deixou muito claro na conversa com os seus correligionários que em Minas ele não quer mexer, assim como em São Paulo ele não quer mexer. Com isso, ele deu uma de Pôncio Pilatos e lavou as mãos
e praticamente abriu mão dos 2 colégios eleitorais mais fortes do país. Ficou uma interrogação no ar, como um candidato à presidência abre mão dos 2 estados mais fortes, não só politicamente como economicamente, do país para ser deixar de ser um protagonista e ser um coadjuvante na eleição. Isso aí foi há mais de 15 dias e parece que o trem saiu dos trilhos, né? Começou com o ataque do próprio Eduardo Campos ao Aécio Neves. Eduardo Campos quis se colocar mais à esquerda na disputa presidencial e disse que o Aécio, por exemplo, está querendo a flexibilização das leis trabalhistas, né? Flexibilização, como todo mundo sabe, é tirar os direitos, né? E parece que aí o caldo entornou. Mas aí tem uma coisa também. Eu acho que o raciocínio de vocês está correto. Só que nesse meio tempo, a presidenta Dilma começou a cair também nas pesquisas, reflexo de problemas como Petrobras, entre outros. E Aécio começou a subir. Então, Eduardo Campos, me dizia uma fonte nesses últimos dias, percebeu que ou ele entra de verdade na campanha e também acha um lugar para a Marina na campanha, que a Marina é muito simpática, enfim. Tem o dobro das intenções de voto dele, né? Exatamente. Ganhou, inclusive, na eleição passada em Belo Horizonte, ou ele entra com força na campanha, ou ele vai cada vez mais se isolar em terceiro lugar. E aí entra essa questão. Disputa ou não disputa em Minas Gerais, por exemplo? Você acredita nessa terceira via, Rafael? Política tem aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Aquilo que se vê é o que é dito. E às vezes o que é dito vale só para aquele momento, onde eu estou falando, com quem eu estou falando. O que não se vê, e eu acho que fica muito difícil a gente não fazer um esforço para perceber o que não se vê, na minha opinião, é que existe por trás de todo esse movimento do PSB uma forma de incomodar os seus próprios quadros ou tirá-los da zona de conforto. Por exemplo, em São Paulo e em Minas Gerais, como bem citou o Márcio Fagundes, os quadros do PSB nos 2 estados estavam acomodados. A ala essista dominava o partido aqui. Em São Paulo, a ala que é comandada pelos políticos que não querem também um confronto com os tucanos lá em São Paulo, também já estava se acomodando nas asas do partido. E quem sabe o recado de Eduardo Campos não é, olha, se vocês não se mexerem, a regra do jogo já está jogada. E eu fico imaginando como deve ser incômodo, por exemplo, estar no PSB de Minas Gerais e ser povoado por essas tormentas de informação durante todos os dias. O prefeito Márcio Lacerda, o presidente Júlio Delgado. Um dia sai, outro dia não sai, um dia fica. É uma situação absolutamente incômoda. E outra coisa, se você vai então ao prefeito Márcio Lacerda, a situação se complica muito mais. Porque o prefeito Márcio Lacerda tem uma relação como secretário do então governador Aécio Neves e uma relação de eleito pelas bênçãos e pela condução de Fernando Pimentel. Tanto que o filho dele é secretário do governo. Secretário de Estado, secretário extraordinário de Esportes e da Copa. Você lembrou bem, você lembrou muito bem. O prefeito acabou ficando numa situação delicada porque muita gente pensou no Márcio Lacerda sendo candidato do PSB em Minas. Ele chegou a fazer um gesto de que iria disputar e depois recuou, possivelmente pelo relacionamento depois dele. Depois de uma conversa com a Aécio, parece que ele colocou na mesa pedindo ao Aécio, eu quero ser o candidato. O Aécio não garantiu nada. E também tem um detalhe, na primeira vitória dele, houve o apoio de Aécio e Pimentel. Na segunda, Pimentel, pressionado pelo PT, se retirou e o apoio para a vitória dele foi muito mais do Aécio. Então a relação dele com o PSDB é muito intensa. Há que se lembrar ainda o passado do PSB. Sim. Que nós estamos fazendo uma análise muito recente do partido. Mas o partido, desde lá de trás, ele só engrossa a fileira das legendas de aluguel. Durante o governo do Dr. Célio de Castro, por exemplo, o partido ficou mais de um ano sob intervenção aqui em Minas, servindo a prefeitura, atrás de, fisiologicamente, de cargos públicos, e nada foi feito. Ele servia a prefeitura, ele era um aliado da prefeitura. O PSB a legenda depois deu uma virada, mas continua, de certa forma, entre aspas, uma aliada do poder, é uma legenda de aluguel em Minas. Ela não tem você tem razão, o PSB dos anos 70 para cá. Antes, não. Aquele PSB sonhador, idealista, era outra história, mas sem dúvida, de uns anos para cá, ele fica entre ser um partido grande
e ser um partido pequeno. E aí, muitas vezes, ele escolhe ser um partido mas pequeno. parece que esse caldo agora engrossou e entornou. Isso que o Peninha falou, acho que tem essa razão, né? Sim. O Aécio sobe e o Eduardo Campos ficou praticamente parado. Exatamente. E ele pensou, ou eu vou para o pau, ou eu vou para a disputa, Exatamente. disputar com o Aécio, quem chega para o segundo turno com a Dilma, que está caindo. Sim. O indicativo de segundo turno é total, né? O que complica muito mais a gente entender a situação de sucessão agora, nesse momento. Porque eu acho que a sucessão ainda vai se delinear muito mais clara para os nossos olhos daqui a um tempo. Nós ainda estamos vendo um cenário em que a gente não consegue estabelecer exatamente essa regra de apoiamento. Estava engatinhando, agora que começou Deu uma a dar esquentada, mas mesmo assim fica difícil. Mesmo porque esse passado fisiológico do PSB faz com que nós analisemos com cautela quais serão os passos dele, particularmente aqui em Minas Gerais. Não dá para a gente jogar as fichas e dizer assim, o PSB vai com porque o presidente Júlio Delgado é um aecista. Não dá para a gente dizer isso. Paulo, no projeto sucessório aqui em Minas hoje, eu acho que só há uma unanimidade. É a vitória de Anastasia para o Senado. Eu não vi uma pessoa, desde o início desse ano, discordar desse projeto político do ex-governador. Josué Gomes da Silva vai ser lançado, segundo Toninho Andrade disse para a gente aqui, né? Vai ser lançado candidato ao Senado. E eles estão acreditando que com aquela mística de José Alencar, ou talvez com a mística financeira da empresa dele, né? Mas, não sei, ele consegue... Isso é uma brincadeira, né? Levar a sério o nome de Josué, a única coisa que ele tem é a herança do pai, entendeu? A herança de pecúnia, de posse, de imóveis e empresa. Porque política ele não tem nenhuma. Um sujeito que mora, inclusive, em São Paulo. Até para a gente continuar nessa sua linha de raciocínio, o filho de José Alencar até hoje nunca se mostrou um homem com avidez política, nem quando o pai era vice-presidente da República. Então, esperar que ele demonstre avidez política agora, faltando 3 ou 4 meses para se decidir qual é o tom da campanha, 2 meses para se decidir qual é o tom da campanha e como é que você vai para a briga, quer dizer, o governador Antônio Anastasia sai com uma frente muito ampla, muito grande, a não ser que alguma coisa nova seja apresentada. Ele está muito cauteloso, eu conversei com ele há algum tempo atrás. Ele ganhou alguma experiência na política empresarial, foi vice-presidente da Fiesp, aliás, não foi em Minas, né? Federação das Indústrias de São Paulo. E está pensando muito se disputa o Senado uma vaga só, se vai ser convidado realmente para vice do Pimentel, mas ele não gostaria, me disse, de ser um vice, apenas um vice, mas sim, por exemplo, um vice com a possibilidade de virar um secretário fazendo o planejamento, um secretário importante se ganhar, ou então pode disputar também a Câmara Federal, sonhando aí em ser um líder partidário na Câmara Federal. Essas coisas não estavam claras para ele está com muito cuidado, porque se perder essa primeira eleição que ele entrar em Minas, pouco conhecido ainda como porque uma parte da vida dele foi em São Paulo, inclusive a vida sindical, a situação dele fica complicada. Mas só acompanhando o raciocínio do Peninha aqui, suponhamos que o filho de José Alencar possa ser vice da chapa de Fernando Pimentel. Aí desestrutura-se toda a forma que o PMDB está estabelecendo para tentar um mínimo de união dentro do PMDB. O nome de Josué para vice-governador quebra tudo o que o PMDB fez não até agrega agora. Lá o PMDB. Não agregaria ninguém dentro do PMDB e quebraria inclusive a regra que já está sendo costurada para acalmar alguns setores do PMDB que pretendem, insistem em lançar candidatura própria. Aliás, todo ano eleitoral se verifica isso em Minas Gerais. O PMDB se assanha a uma candidatura própria e não se viabiliza com candidatura própria. Mas mesmo assim tem um grupo de descontentes. A única regra que falhou foi com o Leonardo Quintão para a Prefeitura de Belo Horizonte, que aliás foi uma surpresa absoluta para todo mundo. Tá certo. Olha, a cena política volta já debatendo a eleição em Minas e no país. Já. De volta à cena política com essa pergunta: quem tem mais força no interior, lá nos grotões de onde
de onde saem os votos? A máquina do governo federal, com Bolsa Família, etc., ou esse esquema político do Palácio da Liberdade, que agora é Palácio Tiradentes? O que você acha, Marcos? Eu acho que o governo do Estado ainda é predominante aqui em matéria de força no Estado. Mas não podemos desconhecer que hoje o Brasil mudou seu perfil social. E isso é de uma dimensão que nós não sabemos avaliar. Vamos avaliar agora com toda a transparência, com toda a clareza, nas próximas eleições. Nós vamos ver se as bolsas, de que forma mudaram a composição das famílias no sentido de gasto, de economia doméstica. Fala-se numa classe C e D que ascenderam para uma classe média. Nós vamos saber o valor disso. Eu sei apenas que hoje eu fui cortar cabelo e o meu cabeleireiro falou comigo que há 10 anos atrás, ele chegou e tentou comprar uma televisão e não conseguiu com o nome dele, o que ele ganhava não dava para comprar. Ele falou que hoje ele já tem uma casinha e tem televisão LED. Então essa coisa nós vamos saber medir é só nas urnas mesmo, porque o Brasil é outro. E o governo federal tem o apoio, sim, das classes mais baixas. Eu queria, inclusive, agradecer a contribuição que o Júnior, que é diretor dessa TV, com quem eu trabalhei muitos anos na Band e que sempre, ele joga nas 11 posições e sempre contribuiu com pautas interessantíssimas. Ele agora nos passou essa pauta. E eu vinha para cá de táxi e o taxista me dizendo isso. Olha, eu e alguns outros amigos pudemos comprar esse táxi com essa facilidade, mas os juros estão altos, nós estamos passando apertado. Quer dizer, tem essa discussão e tem a discussão... Compra, mas fica difícil pagar. Fica difícil pagar. E aí entra a discussão também, daqui a pouco, talvez, sobre a economia e sobre a inflação. Isso está ajudando a derrubar a imagem do governo, da presidente Dilma. Não é só Petrobras, não. Sim. É a inflação, que a gente vê aí que está 0, não sei o quê, mas você vai lá no supermercado, ela é 10, ela é 20. Todo mundo tem essa visão de que a inflação oficial é uma balela mal contada, né? Eu acho até que, como colocou Fagundes, depois Peninha disse que a gente daqui a pouquinho, do seu ponto de vista da economia, pode pensar um pouco mais. Sim. Eu até queria abreviar esse pensar. Eu acho que Fagundes diz assim, vamos ver o que os pacotes de assistência social, o que a ascensão econômica das classes C e D pode impactar nas próximas eleições. Eu acho que essa frieza higienopolitana de Guido Mantega, ao tratar a economia do Brasil com uma distância profilática, vai sim impactar nas próximas eleições. Agora que eu entendi, que é aquela primeira expressão. A higienopolitana, exatamente, é tudo profilático. O Guido Mantega é aquele tipo de político que não põe a mão na massa, que prefere ficar junto dos seus pares econômicos, dentro de um gabinete, discutindo, e ele tem muita força junto à presidente Dilma. E com um detalhe, eu acho que você lembrou bem, com um detalhe, Dilma é economista e, por exemplo, colocou um presidente de Banco Central que atende a ela, que se reporta a ela. Não era igual o Meirelles, uma figura mundial, que foi presidente do Banco Central com Fernando Henrique e com Lula. Meirelles adentrava o gramado e todo mundo respeitava. Esse presidente do Banco Central, se bobear, nós nem lembramos. E hoje é o vice dos sonhos do Aécio Neves, né? Pois é. Virou vice exatamente. Mas assim, voltando, Dilma é economista, então ela também entra e discute economia dentro do governo. Mas você sabe que o Aécio Neves, de formação, também é economista, né? Sim. Mas nem ele, nem Dilma... em época nenhuma, foram economistas de ofício, foram? Não, mas eu tenho informação de que Dilma estudou economia, não na prática. Estudou aqui na Federal. Não, eu falo o seguinte, ela foi secretária de Indústria e Comércio no Rio Grande do Sul. Ela tem um olhar, ela não é aquela economista, mas ela tem um olhar e tenta atuar. Por exemplo, o presidente do Banco Central atende a ela. Então, ela tem um estilo de administrar, ela não tem grande jogo de cintura política, mas ela quer ocupar todos os espaços administrativos. Vou colaborar com a Peninha, porque um quadro do PT de Brasília me disse o seguinte, um dia conversando comigo, me disse assim, o presidente Lula tinha o traquejo político. Exato. E permitia que os assuntos técnicos
fossem conduzidos por seus técnicos. Exatamente. E era convencido, comprava as ideias e as implantava. Exatamente. A expectativa da eleição da presidente Dilma é que ela fosse absolutamente técnica e deixasse com que os políticos agissem. Sim. Só que ela não permitiu que nem políticos e nem economistas ou técnicos tivessem liberdade. Ela é extremamente centralizadora. Isso foi um quadro do PT que Ela me disse centraliza, não tem diálogo com os não políticos. tem diálogo com os políticos, então diz que é muito difícil. Eu até brinquei uma vez com o Barroso aqui, quando surgiu essa possibilidade do volta Lula, essa mesma pessoa do PT conversando comigo me disse assim, olha, pode ser que tenha sim, mas a questão do PT em Brasília, a discussão do PT nacional, é quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato. Ou seja, dizer para a presidente Dilma que ela não vai ser mais a candidata. Que ela o problema era esse. Uma pessoa porque é uma pessoa extremamente centralizadora e definidora do que quer. No fundo desse debate sucessório no Brasil, está a questão de nós vamos nos inserir num projeto social-democrata que graçou pela Europa nos anos 70 e só agora nós estamos chegando, onde o Estado tem certas responsabilidades, sim, com seu cidadão, com seu contribuinte. Esse discurso demagógico, para mim, uma balela de que já demos o peixe, os brasileiros agora sabem pescar, que vão pescar, isso é uma maldade, uma verdadeira sacanagem que se faz com o povo brasileiro, porque nós não demos, num passado até recente, nenhuma oportunidade, nem de trabalho, nem de estudo. E agora querem, vocês já têm 10 anos que estão com bolsa, vocês já são agraciados pelo Estado com algum tipo de assistência financeira, vocês agora que caiam no mercado de trabalho, isso é uma maldade sem tamanho. Você acha que esse discurso é da oposição? Eu acho que esse discurso é da oposição que a Dilma de acabar com um projeto, eu vou chamar social-democrata, porque atender o desempregado, atender quem está precisando de comer, atender quem precisa de pequeno crédito para ter um pequeno negócio, isso é um projeto social-democrata que já teve na Europa e hoje já foi revisto, porque a Europa já andou muito e nós estamos ingressando nessa era e agora vem com essa demagogia. Já sabem pescar, agora cortem tudo. Só um acréscimo, esse discurso aí, que está sendo usado, inclusive, na TV, pela presidente Dilma, orientado pelo marqueteiro dela, João Santana, né? Depois do PT, depois da gente, o caos, né? O perigo de acabar com regalias, de acabar com benesses. E esse discurso que está sendo recomendado a ser feito pelo marketing. O marketing do PT na eleição vai ser esse. Eu acho que o Márcio detectou muito bem, porque por uma dessas coincidências eu vi esse fim de semana, numa importante TV a cabo nacional, só de noticiário, um programa que eu volta e meia assisto, em que se discutia exatamente isso pode que o citar Márcio... o programa, que aqui a gente não tem essas... Eu prefiro não citar, porque eu até tomei um certo susto, porque o programa acabou colocando o que o Márcio discutiu criticamente, e concordo com o raciocínio do Márcio. Eu tomei um susto quando eu vi o programa, de 1 hora, exatamente defendendo o fim rápido dessas bolsas. Não é que a gente vai ter que ter as bolsas a vida inteira, mas também, o Márcio colocou bem, as pessoas ainda não estão... prontas para, enfim... Mas, aliás, os dois candidatos da oposição já garantiram, né? O Aécio parece que vai garantir em cartório, né? Falou que vai assinar em cartório. Ele não vai acabar com esses programas sociais. O Eduardo Campos também disse a mesma coisa, né? Ninguém é bobo de chegar e falar, nós vamos acabar com essas benesses. Aliás, só lembrando e fazendo justiça, quem criou essas bolsas foi a mulher do Fernando Henrique. Dona Ruth Cardoso. Dona Ruth Cardoso, que também era uma estudiosa de ciências sociais. Talvez eu possa parecer muito inocente no que eu vou dizer aqui agora, mas é uma crença. Então, como o Partido dos Trabalhadores não rompeu com a estrutura econômica bem-sucedida de quem lhe antecedeu, ou seja, o Partido dos Trabalhadores não jogou fora os princípios que estavam sendo acertados na economia. Eu não acredito que quem sucedeu o Partido dos Trabalhadores agora, se suceder, se não for o Partido dos Trabalhadores o vitorioso, se for um outro candidato vitorioso, vai jogar fora as conquistas sociais. Porque me parece de uma inocência brutal que assim pratique. Porque aquilo que é conquista, a gente não joga fora.
Até por uma questão de inteligência política. O que é certo. conquista é assegurado e desenvolvimento. Gente, eu estou com medo, o programa está chegando à reta final e eu queria levantar um assunto aqui, rapidamente, ouvir a opinião de vocês. Então eu vou levantar só o assunto. A nova lei contra a corrupção vai ser experimentada agora nessa eleição. Então vamos rodar corrupção rápido, é porque- sinônimo Não, de eleição, porque entra dinheiro de empreiteira, de banco, de empresa de ônibus, de bicheiro e de Então traficante. vamos fazer eu já rodar coloquei. rapidamente, porque já estão falando exatamente. que o tempo acabou. É. Então eu vou falar a minha parte. Claro. Para mim vai ficar no papel. Para mim vai ficar no papel. Se não houver reforma política e partidária, pode aprovar quantas leis anticorrupção nesse país quiserem. Não vai adiantar nada. Também concordo e comum com vocês, nada vai acontecer no Brasil. Como A menos que as passeatas, de vez em quando, se direcionassem mais, se tivessem junho objetivos. possa até Ou mudar. junho, ou depois da eleição, ou antes da eleição, antes da Copa, Eu eu não sei. digo junho passado, digo junho agora que vai ter a Copa e Copa do manifestações. Mundo, Copa do outro Também eu mundo, não acredito sei, que vai mas- mudar nada. Peninho, nosso desafio é ou saltamos com qualidade para o futuro ou ficamos na mesmice. Na mesma. Bem lembrado. E é um atraso brutal se ficarmos na mesma. Muito bem, agradeço a presença de todos. Muito prazer. Um prazer estar aqui com obrigado. esses ótimos jornalistas Muito desse prazer. debate. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá. De volta à Cena Política com essa pergunta: quem tem mais força no interior, lá nos grotões de onde saem os votos? A máquina do governo federal, com Bolsa Família, etc., ou esse esquema político do Palácio da Liberdade, que agora é Palácio Tiradentes? O que você acha, Mário? Eu acho que o governo do Estado ainda é predominante aqui em matéria de força no Estado. Mas não podemos desconhecer que hoje o Brasil mudou seu perfil social. E isso é de uma dimensão que nós não sabemos avaliar. Vamos avaliar agora com toda a transparência, com toda a clareza, nas próximas eleições. Nós vamos ver se as bolsas, de que forma mudaram a composição das famílias no sentido de gasto, de economia doméstica. Fala-se numa classe C e D que ascenderam para uma classe média. Nós vamos saber o valor disso. Eu sei apenas que hoje eu fui cortar cabelo e o meu cabeleireiro falou comigo que há 10 anos atrás, ele chegou e tentou comprar uma televisão e não conseguiu com o nome dele, o que ele ganhava não dava para comprar. Ele falou que hoje ele já tem uma casinha e tem televisão LED. Então essa coisa nós vamos saber medir é só nas urnas mesmo, porque o Brasil é outro. E o governo federal tem o apoio, sim, das classes mais baixas. Eu queria, inclusive, agradecer a contribuição que o Júnior, que é diretor dessa TV, com quem eu trabalhei muitos anos na Band e que sempre, ele joga nas 11 posições e sempre contribuiu com pautas interessantíssimas. Ele agora nos passou essa pauta. E eu vinha para cá de táxi e o taxista me dizendo isso: olha, eu e alguns outros amigos pudemos comprar esse táxi com essa facilidade, mas os juros estão altos, nós estamos passando apertado. Quer dizer, tem essa discussão e tem a discussão... Compra, mas fica difícil pagar. Fica difícil pagar. E aí entra a discussão também, daqui a pouco, talvez, sobre a economia e sobre a inflação. Isso está ajudando a derrubar a imagem do governo, da presidente Dilma. Não é só Petrobras, não. Sim. É a inflação, que a gente vê aí que está 0, não sei o quê, mas você vai lá no supermercado, ela é 10, ela é 20.
É. Todo mundo tem essa visão de que a inflação oficial é uma balela mal contada, né? Eu acho até que, como colocou Fagundes, depois Peninha disse que a gente daqui a pouquinho, do seu ponto de vista da economia, pode pensar um pouco mais. Sim. Eu até queria abreviar esse pensar. Eu acho que Fagundes diz assim, vamos ver o que os pacotes de assistência social, o que a ascensão econômica das classes C e D pode impactar nas próximas eleições. Eu acho que essa frieza higienopolitana de Guido Mantega, ao tratar a economia do Brasil com uma distância profilática, vai sim impactar nas próximas eleições. Agora que eu entendi que aquela primeira expressão... A higienopolitana, exatamente, é tudo profilático. O Guido Mantega é aquele tipo de político que não põe a mão na massa, que prefere ficar junto dos seus pares econômicos, dentro de um gabinete, discutindo, e ele tem muita força junto ao presidente Dilma. E com um detalhe, eu acho que você lembrou bem, com um detalhe, Dilma é economista e, por exemplo, colocou um presidente de Banco Central que atende a ela, que se reporta a ela. Não era igual o Meirelles, uma figura mundial, que foi presidente do Banco Central com Fernando Henrique e com Lula. Meirelles adentrava o gramado e todo mundo respeitava. Esse presidente do Banco Central, se bobear, nós nem lembramos. E hoje é o vice dos sonhos do Aécio Neves, né? Pois é. Virou vice dos exatamente. Mas assim, voltando, Dilma é economista, então ela também entra e discute economia dentro do governo. Mas o Aécio Neves, de formação, também é economista, né? Sim. Mas nem ele, nem Dilma... em época nenhuma, foram economistas de ofício, foram? Não, mas eu tenho informação de que Dilma estudou economia, não na prática. Estudou aqui na Federal. Não, eu falo o seguinte, ela foi secretária de Indústria e Comércio no Rio Grande do Sul. Ela tem um olhar, ela não é aquela economista, mas ela tem um olhar e tenta atuar, por exemplo, o presidente do Banco Central atende a ela. Então, ela tem um estilo de administrar, ela não tem grande jogo de cintura política, mas ela quer ocupar todos os espaços administrativos. Vou colaborar com a Peninha, porque um quadro do PT de Brasília me disse o seguinte, um dia conversando comigo, me disse assim, o presidente Lula tinha o traquejo político. Exato. E permitia que os assuntos técnicos fossem conduzidos por seus técnicos. Exatamente. E era convencido, comprava as ideias e as implantava. Exatamente. A expectativa da eleição da presidente Dilma é que ela fosse absolutamente técnica e deixasse com que os políticos agissem. Sim. Só que ela não permitiu que nem políticos e nem economistas ou técnicos tivessem liberdade. Ela é extremamente centralizadora. Isso foi um quadro do PT que ela me disse centraliza, não tem diálogo com os políticos. Não tem diálogo com os políticos. Então diz que é muito difícil. Eu até brinquei uma vez com o Barroso aqui, quando surgiu essa possibilidade do volta Lula, essa mesma pessoa do PT conversando comigo me disse assim, olha, pode ser que tenha sim. Mas a questão do PT em Brasília, a discussão do PT nacional, é quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato. Ou seja, dizer para a presidente Dilma que ela não vai ser mais a candidata. Que ela problema era esse. Uma pessoa porque ela é uma pessoa extremamente centralizadora e definidora do que quer. No fundo desse debate sucessório no Brasil, está a questão de nós vamos nos inserir num projeto social-democrata que graçou pela Europa nos anos 70 e só agora nós estamos chegando, onde o Estado tem certas responsabilidades, sim, com seu cidadão, com seu contribuinte. Esse discurso demagógico, para mim, uma balela de que já demos o peixe, os brasileiros agora sabem pescar, que vão pescar, isso é uma maldade, uma verdadeira sacanagem que se faz com o povo brasileiro, porque nós não demos, num passado até recente, nenhuma oportunidade, nem de trabalho, nem de estudo. E agora querem, vocês já têm 10 anos que estão com bolsa, vocês já são agraciados pelo Estado com algum tipo de assistência financeira, vocês agora que caiam no mercado de trabalho, isso é uma maldade sem tamanho. Você acha que esse discurso é da oposição? Eu acho que esse discurso é da oposição que a Dilma de acabar com um projeto, eu vou chamar social-democrata,
Porque atender o desempregado, atender quem está precisando de comer, atender quem precisa de pequeno crédito para ter um pequeno negócio, isso é um projeto social-democrata que já teve na Europa e hoje já foi revisto, porque a Europa já andou muito e nós estamos ingressando nessa era e agora vem com essa demagogia. Já sabem pescar, agora cortem aí, tudo. Só um acréscimo, esse discurso aí, que está sendo usado, inclusive, na TV, pela presidente Dilma, orientado pelo marqueteiro dela, João Santana, né? Depois do PT, depois da gente, o caos, né? O perigo de acabar com regalias, de acabar com benesses. E esse discurso que está sendo recomendado a ser feito pelo marketing. O marketing do PT na eleição vai ser esse. Eu acho que o Márcio detectou muito bem, porque por uma dessas coincidências eu vi esse fim de semana, numa importante TV a cabo nacional, só de noticiário, um programa que eu volta e meia assisto, em que se discutia exatamente isso pode que o citar Márcio... o programa, que aqui a gente não tem essas... Eu prefiro não citar, porque eu até tomei um certo susto, porque o programa acabou colocando o que o Márcio discutiu criticamente, e concordo com o raciocínio do Márcio. Eu tomei um susto quando eu vi o programa, de 1 hora, exatamente defendendo o fim rápido dessas bolsas. Não é que a gente vai ter que ter as bolsas a vida inteira, mas também, o Márcio colocou bem, as pessoas ainda não estão prontas para, enfim... Mas, aliás, os dois candidatos da oposição já garantiram, né? O Aécio parece que vai garantir em cartório, né? Falou que vai assinar em cartório. Ele não vai acabar com esses programas sociais. O Eduardo Campos também disse a mesma coisa, né? Ninguém é bobo de chegar e falar, nós vamos acabar com essas benesses. Aliás, só lembrando e fazendo justiça, quem criou essas bolsas foi a mulher do Fernando Henrique. Dona Ruth Cardoso. Dona Ruth Cardoso, que também era uma estudiosa de ciências sociais. Talvez eu possa parecer muito inocente no que eu vou dizer aqui agora, mas é uma crença. Então, como o Partido dos Trabalhadores não rompeu com a estrutura econômica bem-sucedida de quem lhe antecedeu, ou seja, o Partido dos Trabalhadores não jogou fora os princípios que estavam sendo acertados na economia. Eu não acredito que quem sucedeu o Partido dos Trabalhadores agora, se suceder, se não for o Partido dos Trabalhadores o vitorioso, se for um outro candidato vitorioso, vai jogar fora as conquistas sociais. Porque me parece de uma inocência brutal que assim pratique. Porque aquilo que é conquista, a gente não joga fora. Até por uma questão de inteligência política. O que é conquista é assegurado e desenvolvimento. Gente, eu estou com medo, o programa está chegando à reta final e eu queria levantar um assunto aqui, rapidamente, ouvir a opinião de vocês. Então eu vou levantar só o assunto. A nova lei contra a corrupção vai ser experimentada agora nessa eleição. Então vamos rodar rápido, corrupção é sinônimo de eleição, porque entra dinheiro de empreiteira, de banco, de empresa de ônibus, de bicheiro e de traficante. Então vamos fazer uma eu já coloquei rapidamente, porque já estão falando exatamente. Que o tempo acabou. Então eu vou falar a minha parte. Claro. Para mim vai ficar no papel. Para mim vai ficar no papel. Se não houver reforma política e partidária, pode aprovar quantas leis anticorrupção nesse país quiserem. Não vai adiantar nada. Também concordo e comum com vocês, nada vai acontecer no Brasil. A menos que as passeatas de vez em quando se direcionassem mais, se tivessem objetivos. Possa até mudar. Junho, ou depois da eleição, ou antes da eleição, antes da Copa. Eu não digo junho passado, digo junho agora que vai ter a Copa. E Copa do Mundo, Copa do outro também mundo. Eu não acredito que vai mudar nada. Peninho, nosso desafio é ou saltamos com qualidade para o futuro ou ficamos na mesma. Na mesma. Bem lembrado. E é um atraso brutal se ficarmos na mesma. Muito bem, agradeço a presença de todos. Muito prazer. Um prazer estar aqui com obrigado. Ótimos jornalistas desse debate. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.